Eu quero compartilhar algo muito especial do coração de Deus para você nessa noite. Lucas capítulo 24. Fica aí comigo, Mateus. Irmão, sinceramente eu entendi por que eu não consegui preparar nada hoje. E hoje eu estudei muito tempo. Mas eu não consegui preparar um esboço da mensagem. Porque na verdade, eu acho que esse culto ele era para ser diferente mesmo. Para você não ter dúvida. Mateus capítulo 24, a partir do verso de número 13. Falei o quê? Para ver se vocês estão atentos, né? E você está atento. Brincadeira, né? Pô, pastor, tá dando desculpa aí. É Lucas capítulo 24. Eu falei o quê? Mas primeiro eu falei Lucas. Não falei? Depois que eu me perdi aqui. Mas vamos lá. Lucas capítulo 24, a partir do verso de número 13. Irmão, deixa eu só dar um anúncio aqui, porque depois que eu começar na palavra aqui, fica, no final, eu acho que vai ficar difícil de eu fazer os anúncios que eu preciso aqui. Retiro. Algumas pessoas estão perguntando, eu posso vir na diária? Pode, você pode vir na diária. Quanto é a diária? A diária é o valor do retiro dividido por 4. Pastor, se eu pagar a diária, eu posso tomar banho de piscina, eu posso brincar? Pode, você vai poder até tomar café, almoçar e jantar, se você pagar a diária. Porém, do mesmo jeito que o pessoal que vai ficar direto já deu o nome, você precisa dar o nome também pagar. Inclusive, eu já quero pedir, todos que vão ficar no retiro precisam pagar, porque até o final do mês, a gente tem que pagar todo o valor de R$160. Por quê? Porque a gente contratou um buffet. Por que um buffet, pastor? Não ia ficar mais barato? É legal, fica mais barato para a gente que vai participar. Mas fica mais custoso para os irmãos que têm que ir para a cozinha cozinhar e às vezes o negócio está aqui gostoso e a pessoa está lá lavando panela e querendo estar aqui dentro. E é por isso que a gente contratou um buffet. Ficou mais caro um pouco, porém fica uma organização melhor para a gente e dá uma condição para as pessoas poderem participar dos cultos aqui. Pastor, para eu vir aos cultos somente, venho, participo do culto e vou embora. Você não vai pagar nada. Amém? Só para vir para o culto não tem problema nenhum. Eu vou vir para o culto e vou ficar para tomar um banho de piscina, porque afinal de contas está verão, né? Calor. Não vai, porque eu vou ficar de olho. Se você não tiver com a pulseirinha, eu vou te convidar. Sinto muito, você vai ter que ir para casa e voltar depois. Poxa, pastor, não, é organização. Senão eu sou injusto com quem pagou, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então, para participar, precisa pagar, porque tem aluguel de brinquedos, tem o custo de limpeza da piscina, então tem toda uma organização. Pastor, mas eu queria participar, mas eu não tenho dinheiro. Beleza, me procura. E se você realmente não tem dinheiro, a gente vai dar um jeito de te ajudar. Se é o teu desejo de participar. A gente não vai deixar ninguém de fora com necessidade de estar no retiro e não tem condições de pagar. Amém? Mas é não ter condições de pagar. Porque tem gente que não tem condições de pagar um retiro, mas compra um tênis de R$1.000. E aí, não é sem condições de pagar o retiro. Aí é o seguinte, retiro para mim não é uma prioridade. E eu entendo e sempre entendi. Pastor, é muito fácil você falar, você ganha bem. Não, irmãos, eu já fui alguém que ganhava salário mínimo. Está ali a minha esposa. Mas os meus filhos sempre investi na vida deles. Tem um evento dos jovens da igreja, beleza.
vamos deixar de comer uma pizza, vamos deixar de ir em tal lugar e vamos investir neles. Retiro, pagava, você fala assim, tem 4 lá em casa também, irmãos, 4. E eu pagava o retiro de todo mundo. E a gente sempre entendeu que esses momentos espirituais são investimento na nossa vida. Então, se você não entender assim, você vai fazer isso que eu estou falando. Você vai priorizar outras coisas, eu não. Eu vou sempre priorizar aquilo que vai alimentar a minha vida espiritual, porque eu quero estar perto de Deus. Não sei você, mas eu quero. Amém? Então vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. 60 estádios aí dá mais ou menos de 11 a 12 quilômetros, tá? E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles.
os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus, no meio deles, apareceu e disse: paz seja convosco. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, essa palavra dos discípulos no caminho de Emaús é uma palavra que precisa conectar a gente com uma realidade que a gente também está passível de viver ela. Porque esses dois discípulos, um deles a gente sabe o nome, porque a Bíblia fala de Cleopas. Existem algumas teorias de que era um casal, talvez pelo fato deles irem juntos para uma casa, e talvez também por uma tradição até o Novo Testamento, que é não citar às vezes as mulheres em algumas circunstâncias, a menos que acabe tendo uma relevância de alguma forma. Também tem uma linha que talvez seja o mesmo, o Cleopas seja o mesmo Clopas, que seria tio de Jesus. Isso é, claro, o que eu estou dizendo para vocês não tem comprovação, é uma tradição. Quando não há uma comprovação, isso é uma tradição. Mas isso não vem ao caso. O caso é que são dois discípulos que estão indo no caminho de Emaús, que é um caminho de descida de Jerusalém, ou seja, eles estão em um lugar chamado Jerusalém, que também uma das traduções do hebraico é terra de paz. Por isso que a Bíblia vai dizer: orai pela paz em Jerusalém, porque Jerusalém é uma representação figurativa da paz que Deus deseja para a humanidade. E eles estão indo para o caminho de Emaús, que no original do hebraico, eu não gosto muito de falar isso, mas às vezes o hebraico traz algumas conexões para a gente. Isso não é para demonstrar conhecimento, porque eu não sei nada de hebraico, algumas palavras talvez, mas não consigo me comunicar. Mas isso traz para a gente alguns significados e conecta a gente com uma realidade daquilo que as pessoas estavam vivendo, porque Emaús significa lugar de fontes de água quente. Ou seja, eles estão indo para um lugar de fonte de água quente, e um lugar de fonte de água quente, é algo que no livro de Apocalipse vai falar que a igreja do Senhor, Deus estava a ponto de vomitar ela, porque ela não era quente e nem fria, ela era morna. Então, eles estão indo para um lugar totalmente diferente daquilo que o próprio Senhor vai conectar eles. No versículo 49 desse mesmo capítulo, vai fazer sentido essa fala de Jesus, porque Jesus vai dizer não só para eles, para esses dois discípulos, mas para todos os demais que ali estão juntos: olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E não é só sobre dois discípulos que estão totalmente fora da direção e do caminho que o Senhor tem para eles, mas são dois discípulos que, além de estarem fora da direção e do caminho que Deus estabeleceu para eles, também tem algo muito maior por trás disso tudo, por trás desse encontro deles com o Senhor, que são dois discípulos que não conseguem reconhecer quem é Jesus. Então isso traz para a gente uma preocupação, e tem que ser a mesma sua e a minha. Traz uma preocupação para a gente, porque a gente está falando de dois discípulos, sim ou não, que não conseguem reconhecer Jesus. Jesus está caminhando com eles e Jesus começa a falar desde Moisés até os profetas. É claro que Jesus não está falando de uma forma completa, mas ele está dando detalhes daquilo que Moisés falou, daquilo que os profetas disseram, daquilo que os salmos disseram acerca de Jesus, e nem assim os seus olhos se abrem. Isso significa que ao longo dessa caminhada, eu não sei em que momento que eles se encontraram nesse caminho, saindo de Jerusalém,
para Emaús, mas é um caminho que eles estão indo e conversando. E o que afeta eles? O que afeta eles é o cenário que eles estão vendo. Só que Jesus, ele está voltando a dizer tudo aquilo que ele já havia instruído, tudo aquilo que ele já havia dito para os discípulos que aconteceria. Ele agora está tendo que repetir tudo isso, e mesmo repetindo, eles não conseguem se conectar com uma realidade daquilo que Jesus predisse que aconteceria. Então as dificuldades, elas têm uma possibilidade. Que possibilidade é essa? De cegar o seu entendimento. Por isso que essa geração, ela precisa ser uma geração que se levante para conhecer mais do Senhor, e através desse conhecimento entrar num lugar de intimidade, relacionamento e aprofundamento em Deus, porque não é mais suficiente somente caminhar com Jesus. Só caminhar com Jesus não é suficiente mais. Você só vir à igreja, a igreja não muda nada na vida de ninguém. Eu sei, pastor, então por que existe a igreja? A igreja, talvez, se a gente pudesse definir a igreja, seria o seguinte: a gente está no meio de um oceano, e no meio de um oceano, você precisa de uma embarcação. Talvez a igreja seja essa embarcação, que faz com que a gente, mesmo em meio a um mar, uma imensidão de dificuldades, de lutas, de possibilidades, você está num lugar que Deus fez para você estar. O sentido de pertencimento também fala disso, mas não é disso que eu quero falar. Mas esses discípulos, eles não fazem parte dos 11, mas eles são discípulos bem chegados. Porque você percebe que logo depois de Jesus falar para eles, e eles abrirem os seus olhos, e os olhos deles, quando se abrem os olhos? Quando que se abriu? Me ajuda. No partir do pão. Mas ali era só o partir do pão? Não, comunhão. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali, eu estou presente. E Jesus tem um jeito todo especial de partir o pão, porque o jeito dele partir o pão é um jeito que traz todo mundo para a mesa de forma igual. Todo mundo. Aí nessa hora do partir do pão de Jesus, não tem diferença de pastor, de presbítero, de diácono, somos todos iguais, pertencentes a essa mesa. Mas qual é o problema, às vezes, da gente não ter a compreensão e falhar nesse entendimento que os discípulos falharam? E a gente está falando de pessoas que eram próximas de Jesus, que talvez caminharam com ele há alguns anos, mas e agora nessa caminhada Jesus está falando com eles, conversando com eles. E aí, o que vocês estão indo aí conversando e discutindo? Porque a palavra diz que eles conversam e... Talvez seja por isso que a tradição diz que era casal, né? Porque tem a palavra discussão. Sim ou não? Talvez seja por isso, não estou dizendo que é. Mas eles estão indo no caminho, conversando e ora discutindo. E Jesus fala para eles: o que arrazoais aí? Ah, você deve ser algum estrangeiro, você não sabe dos últimos acontecimentos, você não sabe que Jesus, o Nazareno, profeta poderoso, que operou vários milagres. Quem que eles conheciam? Profeta poderoso e operador de milagres. Eles estavam falando de coisas que Jesus fez, mas se perderam no seu coração em quem Jesus verdadeiramente é. Ele nunca veio para ser um profeta. Pelo contrário, até mesmo quando a sua mãe diz para ele: meu filho, acabou o vinho aqui do casamento, e Jesus fala: mulher, o que tenho eu contigo? E a palavra diz que deu-se início ao ministério de Jesus. Jesus não é alguém que quer aparecer para a humanidade.
Jesus, ele quer se manifestar para trazer cura à humanidade, é diferente. Ele não é alguém que quer estar em um lugar de destaque na sociedade de Jerusalém. Ele quer ser alguém relevante, não na terra, mas ele quer ser alguém relevante para cumprir as promessas do Pai dele. Ele está dizendo, eu só faço aquilo que o meu Pai diz para eu fazer. E quando ele senta à mesa com eles, ele vai conectar eles com algo que está relacionado à sua identidade na terra. E o que ele veio para fazer? Ele veio para ser como ovelha muda, o matadouro. Ele veio para cumprir o propósito do Pai e ir até o final para restaurar Israel. Só que o problema é que as circunstâncias, as dificuldades, às vezes cegam as pessoas e fazem a gente perder a conexão com aquilo que Deus deseja fazer. Por isso que você não pode amar esse mundo. Porque você não é desse mundo. Já parou para pensar? Onde você estiver, é só uma embaixada do céu onde você está. Se você for nos Estados Unidos vai ter uma embaixada do Brasil lá. E dentro da embaixada brasileira, as reis que regem ali são do Brasil e não dos Estados Unidos. Você pegou isso? Acho que você não entendeu ainda. No lugar onde você está, as leis que regem são a do céu. Ah, o feijão está caro, o pó de café está caro, a lei que me rege é do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele disse que não me faltaria nada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não está dando para beber café? Bebe suco de caju. Amém? Mas vamos continuar aqui. Então o cenário de dificuldade faz esses discípulos esquecerem de tudo que Jesus já tinha dito. E aí ele precisa dizer de novo. E ele diz de novo e ainda assim, eles parecem que estão não só com seus olhos fechados, porque os seus olhos impedem de alguma forma, a gente não sabe o que causou neles, essa cegueira espiritual. Eles não estão cegos, literalmente, como Saulo, quando caiu com aquela luz toda que brilha, e ele fica cego, de forma física, mas há uma cegueira espiritual, porque eles não conseguem compreender que quem está falando com eles ali é Jesus. Olha, mas foi assim, era desse jeito, ia acontecer desse jeito, mas eles estão dizendo o seguinte, não, porque prenderam Jesus, você não sabe o que fizeram contra Jesus. Não, tudo isso estava dentro do plano e do propósito de Deus. Então a gente precisa entender como o reino de Deus se processa, porque algumas coisas vão começar a se manifestar na terra e a gente precisa ter a compreensão para a gente saber o lugar que a gente precisa permanecer. Porque senão a gente vai correr, daqui a pouco você vai começar a entrar na vibe de algumas pessoas, não, tem que ir embora do Brasil, tem que ir embora do Brasil. A pergunta é, Deus falou para você ir embora do Brasil? Jesus tinha dito para eles, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, e você vai ver, ainda assim, depois os discípulos indo para Galiléia. Aqui Jesus ainda não tinha dito isso. Talvez, a gente pode dar até uma desculpa para esses discípulos aqui, para Cleopas e o outro. Não, mas Jesus não tinha dito nada para a gente ficar ainda em Jerusalém. Beleza, Jesus não tinha dito nada, mas Jesus também não tinha dito que era para esmorecer, desanimar, desistir, desesperar, porque eles estão dizendo o seguinte, já é o terceiro dia. Porque na tradição do povo judeu, esperava-se 3 dias, porque em 3 dias poderia acontecer uma ressurreição, alguém poderia voltar a viver. Algumas pessoas na história voltaram a viver antes dos 3 dias. Então o que Jesus está dizendo? Eu não sou comum nesse mundo. Ele espera passar os 3 dias, porque ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida.
A essência de tudo está nele. Ele é tudo em todos. Em mim, em vocês. Glória a Deus. E eles estão olhando para o cenário. E todo mundo que olha para o cenário de dificuldade, ele vai se perder em algumas coisas. Mas na mesa, quando parte o pão, Jesus ensina para eles. Porque o que representa a mesa? Comunhão, misericórdia. Eles estão dizendo, é culpa dessas pessoas que mataram Jesus. E Jesus está sentado e trazendo eles para o partir do pão. Eles estão conectados com a cruz. Não, a cruz matou Jesus. E Jesus está partindo o pão e dizendo, não, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês estão achando que a cruz foi o fim. A cruz é o início daquilo que vocês não têm nem noção do que vocês vão viver. Então existem dificuldades na nossa vida que vão fazer com que a gente perca o foco e a visão e deixe de entender o reino de Deus na verdade como ele é. São discípulos. Agora, é claro, também tem algo muito especial nesses dois discípulos aqui. Cleopas e o outro, que a gente não sabe quem é. Ministério de Louvor, 15 minutos já. Já pode ir subindo aqui, já vou terminar. Tem algo muito poderoso nesses três discípulos aqui. Eles estão caminhando com Jesus. E no decurso desse caminho, o que eles fazem? Está tarde. Eles não deixam Jesus embora. E eles falam, Jesus. Não Jesus, né? Porque eles não sabem ainda quem é. Não, fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente. Então isso ensina pra gente o quanto a gente está disposto em deixar Jesus entrar na nossa vida e ensinar aquilo que a gente precisa aprender. Porque tem coisa que é com Ele que a gente vai aprender. Segundo, normalmente, quem parte o pão, quem faz as honras da casa é o dono da casa, é o anfitrião. Mas o que eles fazem? Presta atenção aqui. Eles deixam Jesus assumir o lugar. E Jesus assume o lugar e parte o pão. Você precisa deixar Jesus assumir o lugar em algumas coisas na sua vida. Tem coisa que não mudou ainda porque eu não deixei Jesus assumir. Tem coisas na minha vida e na sua que não mudou. Nada muda na minha vida. Quantas vezes você experimentou deixar Jesus assumir? Jesus, isso aqui não é comigo. Isso é contigo. Tem briga que você está brigando que já era para você ter deixado ele brigar por você. Aí você não vence. Por quê? Porque tem luta que é ele que vai lutar por mim. Em terceiro, depois de tudo que eles vivenciam, depois de os olhos deles, porque eles ficam chateados um com o outro, depois a discussão muda. A discussão tá, poxa, tudo isso que aconteceu, que tristeza, Jesus agora, o que vai ser da gente? Não, agora muda. A discussão é, cara, ele estava falando tudo isso. Ele falou de Moisés, ele falou dos profetas. Como? Porque é assim, na hora que Jesus parte o pão e se apresenta para eles, ao mesmo tempo Jesus desaparece. Por quê? Porque eles não foram como Maria. No tempo em que Jesus estava ali, eles não perceberam que Jesus estava. E chega um tempo de Jesus ir embora. Não da nossa vida, mas para fazer outras coisas. E Jesus vai. E eles começam, mas como? Não ardia o nosso coração quando Ele nos falava. Mas agora tem algo especial neles. Repita comigo, humildade. A gente precisa ter humildade para reconhecer o tempo que a gente perdeu. Eles reconhecem o tempo que eles perderam.
Eles falam para Jesus, ele não sabe o que é Jesus, mas fala, entra aqui, está tarde. Porque já era, a palavra diz, já era tarde. Eles já estão em casa, então se eles estão em casa, quantos quilômetros é para Jerusalém? Quantos? 11 a 12 quilômetros. Mas na hora que eles arrasou entre si, cara, a gente não... Como que o nosso coração não queimou? E eles de alguma forma olham um para o outro, não, mas ele já perdeu tempo demais. A palavra diz que eles levantam, mesmo estando tarde, eles saem correndo para Jerusalém. Quando você entende com humildade o tempo que você perdeu, olha que coisa interessante. Eles, Jerusalém, Jerusalém, vai para Jerusalém. Quando eles chegam dentro da casa onde os discípulos estavam, quem chega junto com eles? Paz seja convosco. Porque quando você reconhece com humildade o tempo que você perdeu, na hora que você chegar, Jesus já vai estar lá de novo, te esperando. Você consegue ver isso no texto? Eles não estão preocupados, está de noite, está de dia. Sabe quando você fica dando desculpa para Deus? Não vamos hoje não, porque está tarde. Não, eles falaram o seguinte, perdemos tempo demais. Jesus estava falando conosco, entrou na nossa casa, partiu o pão, reconhecemos, os nossos olhos se abriram. Agora a gente tem que botar sebo na canela e sair voado para Jerusalém. E aí quando chegam lá, Jesus já está na casa. Chegam e Jesus já se apresenta. Quando eles começam a falar para os discípulos, olha, aconteceu, ele foi lá, a gente estava em casa, ele chegou. Quando eles terminam de falar, Jesus, paz seja convosco, sou eu mesmo, eu que estava lá, e agora estou aqui. Por quê? Porque não importa a distância, Jesus está sempre disposto a não só caminhar contigo, mas entrar nesses lugares que você precisa que Ele entre, amém?